E por isso nós vamos esclarecer as últimas dúvidas sobre o atual cenário político no Brasil. E que a todo momento tem uma novidade. É impressionante. Você começa, daqui a 15 minutos tem uma coisa nova. Então, vamos lá. Isolado e com o apoio de apenas 5, né, dos 21 senadores da Comissão Especial do Impeachment, o governo já não tem expectativa de reverter nessa semana a provável aprovação do relatório do senador Antônio Anastasia. Nós vamos saber a quantas anda esse cenário. E quem nos auxilia nessa tarefa é o cientista político que tem participação ativa em vários veículos de comunicação. Ele é colaborador do jornal Estado de São Paulo, é colunista do Estadão, online, e professor do INSPER. Ele tem buscado contribuir com o debate político, econômico e social aqui do nosso país. Eu estou recebendo Carlos Mello. Boa noite. Você está bem, querido? Muito obrigado por ter vindo. Não me tira esse prazer, não. Quero dizer que é um prazer, quer dizer, encontrar aquele monumento ali, o Caçulinha, que eu ouço há tanto tempo. Mas nós somos seus ouvintes também, você sabe disso. Só me honra, só me honra. Obrigado, querido. Na próxima sexta, no dia 6, se não me engano, a maioria da comissão vai votar pela continuidade do processo de impeachment, e a previsão é de que o plenário, na verdade, do Senado, vote o afastamento da presidente. E isso deve acontecer no dia 11, se for assim, né? Sim. Mesmo antes dessas datas, eu não sei, eu acho que o mandato dela já é inexistente. E há algum tempo. Na sua opinião, qual é a prioridade que o eventual presidente da República, que é o nosso vice, o Michel Temer, o que ele precisa ter como prioridade? Bom, antes de tudo, é um cenário terrível. Eu estudo esse processo desde que eu me conheço por gente e eu nunca vi um ambiente como esse, né? No caso do eventual presidente Michel Temer, acho que a primeira providência é tentar recuperar a expectativa de que é possível ir para algum lugar. Quer dizer, sobretudo recuperar a expectativa de agentes econômicos, né? Tem muita gente que pisou no freio, não tem investimentos, um ambiente ruim, uma impressão de que o desemprego que já está grande pode crescer. O país está parado, você precisa retomar isso. Agora, nós temos que ter claro. Eu escrevi um artigo ontem no Estadão chamado Reloading, que é aquele processo de você fazer a página voltar. Eu assino o jornal e li, inclusive, o Reload. E esse processo de que parece que você vai só recomeçar o jogo, mas o jogo é ruim. O jogo é muito ruim. Na verdade, precisaríamos aprender a jogar outro jogo, mas a política brasileira parece estar empatada, empacada. E mesmo que a gente tenha uma melhora, a gente tem a expectativa de daqui a pouquinho, um pouquinho mais na frente, a gente voltar a ter uma crise novamente. Eu tenho esse receio também. Agora, o que foi prometido pelo governo não foi cumprido e nenhum de seus representantes sabe como lidar com essa história do poder. Meu velho pai me falou isso, inclusive. Ele me dizia, não tem habitualidade com o poder. Esse não vai ser um fim bonito, não. Ele falou. Por que houve esse descuido? Eu acho que, em primeiro lugar, a política é a atividade mais humana, né? Na sua grandeza e na sua miséria. Correto isso. O poder lidar com o poder é muito difícil. Ele fascina. Ele fascina. E eu acho que o que houve ali foi um certo triunfalismo, né? O presidente Lula, ele começou bem, os tucanos criticam o presidente Lula de ter dado continuidade ao presidente Fernando Henrique, o que é uma bobagem. Claro. A não ser que os tucanos não concordem com o presidente Fernando Henrique, né? Isso é uma bobagem. Então, o Lula deu sequência, nós engrenamos um bom momento, mas o bom momento é péssimo conselheiro, né, Rony? Porque o bom momento ele não te incentiva a fazer mudanças, a mexer com o status quo. E nós precisávamos ali fazer reformas. Precisávamos mudar vários aspectos da nossa economia, mas, sobretudo, nós precisávamos mudar o nosso pano de fundo político. A gente vive uma sociedade super conectada, uma sociedade moderna, mas com um pano de fundo político arcaico.
né? Nós escolhemos, da mesma forma como nós escolhemos antes da queda do muro, antes da internet, antes da democratização do Brasil. Da mesma maneira. E pior, nós perdemos também a qualidade da intervenção política. O Brasil sempre teve grandes lideranças políticas, hoje não tem. Não é? É verdade, eu ouço isso nas ruas. Quem? Não existe. Não existe quem, em termos de liderança política, né? Eu tenho aqui um texto seu no seu blog, que eu achei bastante interessante. Eu anotei para não errar aqui. Dilma teve sua primeira eleição servida de presente numa bandeja. Tudo lhe era favorável. O país crescia 7,5% e naquele momento Lula era pouco menos que um deus. Isso é muito interessante. Você acha que o mandato dela sempre esteve à sombra vamos dizer, desgoverno? Eu acho que sim. É muito fácil. Quer dizer, tira o presidente Lula, a presidente Dilma não existiria para a história do Brasil. Existiria como uma personagem dos anos de chumbo, existiria como uma técnica do Rio Grande do Sul, mas não como uma presença política que pudesse chegar à presidência da República. Isso foi um erro, porque eu acho que em um determinado momento da história do Brasil, não só o presidente Lula, mas a sociedade brasileira achou que o gerente poderia substituir o líder político. O gerente é fundamental, ele é importante, mas ele não pode substituir a política. Claro. Outra. Temer não poderá contar com a euforia, isso é um texto seu, ou a tolerância que o país teve com Sarney ou com Itamar. Os tempos são de maior crise econômica e os humores mais ácidos e corrosivos. Essas são suas palavras, né? Sim. Que eu anotei. E ontem mesmo rolou a maior baixaria lá no Senado, o Ronaldo Caiado e o Lindenberg Farias, né? A gente tem inclusive um vídeo, a gente mostra esse vídeo, quero ver seu comentário depois. Olha, que tragédia. A gente que elege. Hoje, por ordem do governo dos ministros apagarem todos os dados. Imagina, computadores. Isso é crime. Isso é mentira do senador Caiado, uma mentira a essa hora da noite. Isso está sendo publicado. Isso está sendo publicado. Baixa a palavra. Baixa mentira, você está. Olha, eu estou lendo a matéria. É mentira. Eu reafirmo a palavra. Eu estou lendo a matéria. Mentira de Vossa Excelência. Eu estou lendo a matéria, está publicada, tá bom? Tá certo? Estou lendo, viu? Tá certo? Não me venha chamar de mentiroso aqui não, viu? Senador, eu chamo. Tá certo? Senador Lindenberg. Mentira, você fala aqui, fala lá fora. Senador Lindenberg. Fala lá fora. Fala lá fora. Não. Fala lá fora. Não, senador Lindenberg. Senador Caiado. Eu li essa notícia também, mas é evidente que... A imagem é trágica, né? Eu li também essa notícia de que haveria uma espécie de sabotagem, né, para que o próximo governo não pudesse governar. É difícil a gente acreditar nisso, porque seria sair do governo sem um mínimo gesto de grandeza, né? Pensar no Brasil é uma coisa que parece que, numa hora dessa, as coisas mais pessoais, né, e corporativas é que vem a visão. Não importa. Você acha que o povo brasileiro está mais politizado, Carlos? Ou seja, sabendo cobrar mais pelos seus direitos, lutar pelo país? Eu não penso isso, não. Você sabe, né, Rony, que o teste do pudim você só faz experimentando o pudim. É claro. Né? Eu diria que falar bem do pudim antes de experimentar é precipitação. Nós tivemos uma nova eleição, só aí que a gente vai poder dizer. Há alguns anos nós dizíamos isso do mensalão. E antes do mensalão, nós dizíamos isso muito mais antigamente na campanha das diretas, ou no impeachment do Collor. Né? Na verdade, a democracia é um processo que se testa a todo momento. Sem dúvida. O grande problema nosso, enquanto sociedade, é que nós viramos as costas para a política. E dá nisso. Né? Antes, o sujeito chegava ao Senado como topo de carreira. Ele tinha uma experiência como vereador, prefeito, governador de estado. Hoje não tem... Presidência da República é destino, Senado é carreira. Sim, claro. Hoje você pega o nível do Senado, por exemplo, é verdade que no passado nós tivemos até tiroteio no Senado e uma morte. Tivemos, com morte e tudo. Mas não era esse o padrão.
o padrão era outro. O Senado, como o próprio nome diz, o Senado é o lugar dos sêniores, né, dos mais velhos, portanto dos mais prudentes, daqueles que são capazes de criar consensos. Isso é tudo menos um consenso. E política é a criação de consenso. Então a nossa crise, esquece o PT, esquece a Dilma, a nossa crise política, ela é seríssima, porque ela não se limita a meia dúzia de atores. Ela se limita a um estágio civilizatório, a um momento que nós vivemos. Acho que é mais um problema cultural nosso. E, na verdade, o mundo todo passa por esse mal-estar em relação à política. Não é? Como é que você faz a política num mundo novo, de uma conexão tão rápida, tão ágil, não é? Que é difícil você controlar. O futuro presidente da República não consegue controlar o WhatsApp. Não é? Então... Carlos, obrigado, meu querido, por ter vindo. Quero agradecer muito a presença do cientista político, professor do INSPER, que é o Carlos Mello, e espero que você volte mais vezes. Sendo convidado com esse time, volto sempre. Já está. Obrigado, querido. Muito obrigado.